município, o Benilson Paravidino, ele que veio conversar conosco sobre a questão do IPTU, que a cota única é com 10% de desconto até sábado agora, ou até segunda-feira, quem vence sábado pode pagar na segunda-feira. Secretário, obrigado pela presença no nosso programa, bem-vindo, bom dia. Como é que está funcionando essa questão do IPTU? Estão chegando os carnês nas casas? Como é que vai ficar essa questão do pagamento? Bom dia. Bom dia, Vilton. Bom dia, Grande. Bom dia a todos. Os carnês já foram entregues com antecedência. Desde a semana passada, os Correios já terminaram de entregar, as agências entregaram todos os coisas. Retornaram à base de 2% no universo de 120 mil carnês, de imposto predial 2 mil. Então, os contribuintes que não receberam seu carnês, procura a agência de Correio na Avenida 7, esquina com o Rodoviário, ou a Prefeitura, a Secretaria de Finanças, para imprimir a sua segunda via. E como é que está funcionando a questão dos terrenos? Como é que está sendo esse processo? Os terrenos, os contribuintes que não cadastraram seu endereço de correspondência, terão que recorrer à Secretaria de Finanças ou entrar no site da Prefeitura, que tem lá IPTU 2012, e pode imprimir os seus carnês no site da Prefeitura, certo? Porque a maioria não cadastraram o seu endereço de correspondência. E que durante o ano façam isso para o ano que vem e não precisar recorrer à Prefeitura para coisa. Que é só cadastrar que os terrenos também serão entregues em suas casas. Certo. Agora, esses 10%, quer dizer, fica com a data até o dia 10, mas é confirmado então que as pessoas forem segunda-feira. A cota única está com desconto de 10% até o dia 10. No caso, dia 10 cai sábado, né? Certo. Então, terão até segunda-feira, dia 12, para efetuar o pagamento. Cota única, e quem optar pelo parcelamento vai pagar a cota 1 sem acréscimo nenhum. Só pode ser pago em banco? Casa lotérica. Pode. Então, no caso, na parada dos vigilantes, caso venha ocorrer na segunda-feira, tendo a lotérica aberta. A casa lotérica aproveita hoje os bancos, a casa lotérica, e amanhã as casas lotéricas, né? Para que efetue, para que não haja transtorno se os bancos fecharem segunda-feira. Essa questão do IPTU, então, está resolvida a questão, os carnês já chegaram, quem não chegou pode ir até a secretaria, buscar, pagar até segunda-feira, porque é o último dia 10, tanto sábado. no site quanto no secretário. Agora, secretário, como é que está a questão do refinanciamento do IPTU? Quem está com dívida aberta na questão do IPTU, como é que está funcionando esse trabalho da secretaria? A prefeita Rosinha sancionou em dezembro uma nova lei do parcelamento, certo? Isso. Que anteriormente tinha que dar 20% de entrada e o restante em 15 parcelas. Então, agora ela sancionou a lei dividindo parcelas iguais em 36 meses. Então, facilitou bastante para o contribuinte, porque o que dificultava era 20% e menos parcela. Sendo que a parcela mínima a ser paga no valor de uma UFICA, que é R$ 80,52. Há um desconto para quem queira, por exemplo, pagar esse atrasado à vista? Não, desconto não tem, porque não tem lei para isso. Tem os acréscimos legais. Há os acréscimos legais de juro, mora. Juro, mora, coisa. Então, que todos efetuem dentro do exercício para que não precise pagar multas, juros de mora, inclusive que não deixa cair na execução fiscal, que tem ainda o honorário de advogado e ainda dos cartórios. E como é que está essa questão da procura dos parcelamentos depois da lei? A procura foi enorme, houve um acréscimo durante o ano, 50% a mais do que vinham procurando anteriormente. Certo. A minha preocupação é em relação aos distritos, né? Isso é um problema. Isso que eu ia falar também, que os distritos, a maior parte não tem, os Correios não entregam em domicílio as correspondências. Então, que os proprietários de imóveis, os contribuintes, recorram às agências locais para retirar os seus carnês, que estão tudo lá nas agências locais. Certo. Agora, por algum motivo, alguém que recebeu, enfim, nós estamos falando num universo de muitas pessoas. Aí, por um caso aí molhou e tal, ele pode imprimir na internet também? Pode imprimir na internet, está disponível lá para quem quiser. É só colocar a sua inscrição do imóvel, que ali já imprime o seu carnê. Secretário, aproveitando a oportunidade que o senhor está aqui na verdade, né? O senhor é secretário de Finanças, e a gente conversou sobre IPTU, era a pauta principal. Agora, há uma questão do pagamento dos rodoviários. Como é que está isso? É a secretaria do senhor que faz o pagamento de todo mundo, inclusive dos rodoviários. Como é que está a questão do pagamento dos rodoviários nessa questão do cartão, do cartão cidadão? Está rigorosamente em dia, como repassou ontem, 2.300.000 a FETransport, certo? Para distribuir para as empresas os seus direitos. E não está atrasado. Existe só um acordo de 50% que ainda está retido de 3 meses do ano passado. E quem está fazendo investigação? É a secretaria do senhor? Foi contratado
uma empresa para fazer essa auditoria. Essa auditoria nas E tem uma previsão de término dessa auditoria? Já está em fase final já de término. Já. Agora, o senhor, secretário de Finanças, gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa situação que vive a cidade em relação à paralisação, mais uma vez, dos transportes públicos. A culpa não é da prefeitura. Inclusive, quer dizer, a prefeitura, com essa passagem R$1, o cartão cidadão incrementou uma injeção de recursos muito maior para as empresas. Então, quer dizer, as empresas não têm como se desculpar que é a prefeitura, que inclusive é como estou falando, está em dia. Então, quer dizer, depois da passagem real, houve uma melhora substancial na receita das empresas. Então, secretário, obrigado pela presença do senhor, boa sorte no trabalho, parabéns aí pelo obrigado pelo espaço também, um bom dia, um bom trabalho. Conversamos com o secretário de Finanças do nosso município de Campos, o Benilson Paravidino, que veio conversar conosco sobre a questão do IPTU do nosso município, que o pagamento cota única é dia 10, no sábado, ou até segunda-feira, para quem o boleto que vence no sábado pode pagar na segunda, ou se você não quiser a cota única com 10% de desconto, você pode também fazer em 10 vezes a partir do dia 10, que é o primeiro pagamento. Exatamente. E fica aí esse relato final aí, de mais uma vez a Prefeitura deixando claro que não tem envolvimento de débito com as empresas. Ora bolas. Se até agora a gente não consegue ouvir o lado das empresas, porque essas são difíceis, a gente consegue, repito, ouvir a Prefeitura, ouvir o sindicato, mas as empresas não falam nada. E não falam nada, não pagam nada, não querem nada. Para que existem, né? Mas, enfim, a gente tem que ter uma situação clara nisso aí. Eu volto a falar, porque o IPTU ele tem uma situação, não adianta, os Correios, né? O meu, lá de casa eu já recebi, meus pais ainda não. Então, por isso que eu fiz questão de enfatizar a situação da internet, para ver o que eu posso fazer para aliviar lá os coroas. Mas, em relação aos ônibus, mais uma vez, fica praticamente notório, não é possível que todo mundo diga que não tem nenhum atraso, não há nenhuma situação de atraso, como já vem explicando, porque se tivesse, gente, vamos lá. Aí, um exemplo, eu vou falar assim, olha, eu não devo nada a ninguém, fico falando isso o mês inteiro. Não é possível que uma pessoa que eu esteja devendo não apareça para dizer, não, ele está devendo sim, me deve lá na padaria. Então não é possível que nenhuma empresa se levante para dizer, não, eu não recebi conforme tem que receber. Está notório que há uma má administração das empresas de ônibus. A gente critica tanto prefeitos, né, com seus cargos públicos que não conseguem direcionar a verba do município. Agora, a partir do momento que empresas privadas têm ligação com o setor público, no caso com a prefeitura, estão em avaliação. Estamos avaliando empresas, olha só que situação, estamos avaliando empresas particulares porque é um projeto municipal. Alguma coisa tem que ser feita. Você tem como destituir quem está na empresa? Não, você não pode fazer isso. Nós não temos essa autoridade de tirar alguém que está no cargo de algo que é particular. Então as coisas se confundem tanto na nossa região, se confundem tanto em nosso município principalmente, que acaba ocorrendo isso. É por isso que vira e mexe ocorre às vezes uma empresa particular fica devendo salário e as pessoas entram em contato com a gente. Quantas vezes já não ocorreu isso? Empresas particulares, porque as coisas se confundem muito. Basta ter um pouquinho de verba pública. Aí complica. São 8h39, chama o intervalo comercial, volto já, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade.